Não tem como a gente começar esse vídeo de outra forma. O que foi aquela cena com aquele presidente brasileiro? Que sotaque era aquele? Ainda mais tendo o Rodrigo Santoro, que é brasileiro, no elenco. E aí, só pra piorar, o Vincent Cassel mora aqui há muitos anos. Quando ele começa a falar, aí que destaca mesmo que o sotaque do cara tava péssimo. Eu não consegui nem prestar tanta atenção na cena de tão envergonhada que eu fiquei. E pra finalizar, os caras estavam reunidos no meio de uma montanha, sei lá o que era aquilo, uma chapada no meio da floresta, como se empresários e governantes não se reunissem dentro de escritórios também, né? Tudo muito caricato. Foi realmente uma abertura de episódio pra esquecer. No vídeo anterior a gente ficou na dúvida sobre por que a Dolores ainda precisaria do Liam, e a gente descobre nesse que é para ter acesso ao Rehoboam. E por falar no Liam, ele usa a droga que dá nome ao episódio, Jenner, no Caleb para que ele fique meio atormentado. Na verdade eu nem entendi por que ele aplicou essa droga. Foi pra fugir, né? Estratégia de defesa, aplica a droga pra ele ficar desorientado e ele fugir. Não conseguiu. Que estratégia horrível, né? É legal descobrir qual que é o efeito que a droga causa, que ela faz viajar em gêneros cinematográficos, mas infelizmente não ficou bom. Quando a gente vê o primeiro efeito em prática, que dá um aspecto no ar pro que o Caleb tá vivendo, e aí já fica claro que ele vai passar por gêneros cinematográficos, eu imaginei que eles iam embarcar numa pegada meio episódio 6 de Watchmen. Eu esqueci o nome do episódio. Que é o episódio que explica a origem do Justiça Encapuzada. Foi simplesmente um exercício estético vazio. O Caleb sequer fica alterado, ele consegue atirar normalmente, ele consegue andar normalmente, ele consegue raciocinar, ativa algumas memórias de volta ali, né? Ele começa a rememorar alguns fatos do passado dele na época da guerra, mas é só. Eu fiquei imaginando que teria sido muito legal se tivessem colocado o episódio inteiro na perspectiva, na visão do Caleb. Seria bem parecido realmente com o episódio de Watchmen, mas talvez ficasse melhor. Porque além do Caleb conseguir realizar as atividades normalmente, essa história ficava indo e voltando. Então eu não conseguia embarcar na história, ficava meio perdido, e isso em meio a outros fatos acontecendo. Ficou meio jogado, parece que não desenvolveu muito bem. Quando o personagem do Marshall Lynch, eu esqueci o nome dele, um dos comparsas dele, diz, não, cuidado com o terceiro ato, que é uma referência à estrutura clássica, né, de divisão em atos de filmes. É o último ato que ele fala. Ah, é, o último ato. Eu imaginei que seria um último ato, assim, uou, que doideira, meu Deus do céu, nunca vi isso. Foi tipo, foi. Ele ainda explicou, né? Ah, é a realidade. Nossa, assim, esses diálogos, inclusive esses diálogos expositivos, a gente tá falando isso reiteradamente sobre essa temporada, né? Tá abundando, assim, muitos diálogos expositivos e uns diálogos meio canastrão, também tipo esse. Tem um também da Dolores, que eles estão dentro do carro, fugindo. Esse carro tá ligado com o sistema da Insight, explicando para o dono da empresa que o carro tá. Na verdade, ela tá explicando pra gente. Mas é um recurso pobre, né? Até porque a gente sabe, né? Aquela velha coisa que a gente falou já no episódio anterior. Eles explicam algumas coisas subestimando completamente a inteligência do espectador, né? Tipo, dá pra ver que o carro tá conectado com inteligência artificial, um carro autônomo, pô. Ainda não acabou a parte da droga. É óbvio que passeando por gêneros cinematográficos, eles iam fazer uma trilha que também remetesse a esses gêneros e a filmes muito clássicos, né? Então tem um momento que a gente tem, obviamente, Cavalgada das Valquírias, que remete ao Apocalipse Sinal. No final do episódio entra a trilha sonora de Iluminado, super tensa, que toca Iggy Pop naquele momento que ele tá lá andando no metrô, evocando Trainspotting. Mas, novamente, assim como os gêneros ficaram bastante clichês, as trilhas sonoras também foram para os lugares mais comuns possíveis. Tanto que a trilha mais legal que a gente acompanha foi composta pelo Djawad, que é o mesmo trilha sonorista, o mesmo compositor de trilha sonora de Game of Thrones, é um cara que faz trilhas para filmes blockbuster, é sensacional o trabalho dele, é maravilhoso. E é a parte mais legal, a trilha sonora original que ele compôs no comecinho, a parte no ar. Que inclusive também é a melhor parte dessa viagem da droga. Muitas vezes é a trilha sonora que dá a noção pra gente que ele tá mudando de gênero. Então a câmera às vezes não acompanhou tanto, a trilha ficou muito mais forte do que o estilo da câmera. Você achou isso também? Não. Ou não?
Não acho estranho, não. Uma coisa que me incomodou muito foi aquele efeitinho. Uou! Que, tipo, Efeito de trailer de filme. Parece que pegou, jogou tudo no liquidificador, assim, e derramou. Eu vi uma entrevista do Jonathan Nolan afirmando que a droga, a Jenner, seria uma espécie de válvula de escape das pessoas que não têm condições de pagar a entrada do parque. É super caro para os super ricos, 1% da população, que vão lá para o parque ter essa experiência surreal. Os cidadãos comuns, os 99%, teriam a Jenner para fazer essa viagem. Eu achei uma desculpa meio espalhafatosa demais, uma justificativa um tanto quanto fraca. Primeiro que ele coloca como se todo mundo usasse droga, neste caso, para poder ter acesso a essa experiência. Quando o uso de entorpecentes é disseminado na história da humanidade pelos mais diversos motivos, religiosos, médicos, recreativos também, enfim. Além do mais, eu gostaria de ver, neste caso, que ele aprofundasse um pouquinho mais essa conversa, né, desse uso desse entorpecente, para fugir dessa realidade, para traçar um paralelo com o que as pessoas vivenciam no parque, enfim, mas não foi por esse caminho, não. A gente não vai falar só de coisa ruim do episódio, não. Tem algumas partes boas também. O próprio Jenner tem um significado maior do que esse da droga, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, então fica aí. O episódio também tem um pouco mais da criação do Rehoboam, que tá ligado ao Serac e ao irmão dele, que também a gente conhece no episódio, que é muito legal essa introdução. O episódio até começa mesmo com o Serac explicando que a humanidade precisava de uma divindade. Ele tem consciência de que Deus não existe, mas o irmão dele, né, tinha consciência e afirmava que Deus não existia, mas a humanidade precisava desse ser para tirar dela o fardo e para decidir por ela as coisas. Então eles tiveram essa brilhante ideia de construir esse Deus. Eu gostei muito de ver a maturação da personalidade do Serac, o irmão mais velho, como um cara que aparentemente era só um bilionário excêntrico que criou esse dispositivo para ditar os rumos da humanidade, apesar de a gente já saber um pouco das inclinações estranhas dele. Mas agora fica mais claro um pouco da gênese do pensamento eugenista dele, né? Que além de tudo ele é um cara que queria se livrar de pessoas indesejáveis, porque elas são um problema para esse Rehoboam, porque a mente delas não funciona como a mente de uma pessoa sadia. Eles deram um jeito de se livrar dessas pessoas, ou nesse centro de reeducação, que inclusive remete ao centro psiquiátrico onde o William está hospedado, ou enviando eles para guerras, por exemplo. Ele fala isso explicitamente, inclusive é o que acontece com o Caleb. Somewhere in this group is an agitator who will destroy the world. I can't let that happen. A gente já falou aqui em vídeos analisando os episódios sobre esses vilões que têm essa vontade... Motivação. Isso. Essa motivação aparentemente boa, vou salvar a humanidade, olha só o que eu tô fazendo, que maravilha, a custo de, às vezes, matar outras pessoas ou causar a morte. Ele tem o pensamento de impedir o fim da humanidade, descartando algumas pessoas. Será que é um tipo de vilão que é muito próximo da realidade? Às vezes, a gente mesmo vai por alguns caminhos meio complicados. Atualmente, a crise que a gente está vivendo, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo, quantas vezes você já não ouviu alguém falando que o problema do planeta são os seres humanos, que o planeta está ficando descansado porque agora a gente está em casa, está todo mundo não consumindo tanto, e que o causador de todos os males do planeta somos nós. Mas eu aprendi que isso se chama ecofascismo. A questão não é que os seres humanos causam os problemas, é o sistema que a gente está vivendo, que a gente está envolvido, que nos leva para essa destruição. E aí o Serac tem esse pensamento totalmente ecofascista, né? De dizer que todos os males, que o fim da humanidade, que o Rehoboam, inclusive, sempre prevê, todos os caminhos que ele faz, sempre vai dar no fim da humanidade, é por causa do nosso jeito. Quando o Serac está definindo o irmão dele, está falando sobre a personalidade, lá no comecinho do episódio ele diz que o irmão era uma pessoa sugênere, do seu próprio gênero, né, que seria a tradução literal, mas que quer dizer que ele era uma pessoa única. Isso também tem a ver com o nome do episódio. E também tem a ver com outros dois personagens que fecham o episódio, que é o Caleb
conversando com a Dolores. Eles estão discutindo sobre o fato de terem aberto as informações para todo mundo. E ele tá falando, acho que não deveria ter feito isso. E aí ela fala, mas como assim e tal? Ele fala, eu não sou como todo mundo, não é todo mundo que vai receber essas informações da mesma forma que eu. E ela responde, eu também não sou igual a todo mundo. São várias pessoas muito únicas vivendo essa história. É curioso que o Serac considera o irmão dele uma pessoa única, porque o irmão dele tem uma doença mental. Justamente essas pessoas únicas são as pessoas que ele quer descartar para implementar esse grande plano de controle que ele tem para a humanidade. Building a god is not easy. A fala do Caleb para Dolores no final também deixa no ar uma certa dúvida sobre as boas intenções da Dolores, que a gente vem comentando aqui. É óbvio que é muito legal que ela esteja querendo destruir esse sistema que domina a vida das pessoas, que é maravilhoso. Acho que, de fato, a Insight é uma empresa que virou um grande problema, mas o modo como ela está fazendo isso talvez não seja o mais adequado. Ele dizer isso é plantar aquela sementinha da dúvida, porque, de fato, a gente não conhece ele. Tem todo aquele drama do final do Liam falando, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Que eu imagino ser a causa da morte do amigo dele na guerra, ou no pós-guerra. O acesso que a Dolores dá às pessoas dos seus próprios dados, com certeza vai culminar naquelas confusões todas que a gente viu no trailer, né? Tem várias cenas de brigas no meio da rua e tudo mais. E literalmente o mundo inteiro agora sabe, ela liberou, não foi só nos Estados Unidos, foi para o mundo inteiro. E aí eu comecei a pensar se o que ela está propondo é uma convivência pacífica, depois que rolar toda essa confusão e essa revolução, ela já disse que quer fazer uma revolução, entre homens e máquinas. E o que eu acho mais curioso de pensar é se ela vai transformar essa distopia, que a gente estava caminhando junto com ela, para uma utopia, um mundo em que essas pessoas vão conviver bem, vai ficar todo mundo tranquilo, e em harmonia, sem ninguém para ficar controlando o destino de ninguém, o que é ótimo. Só que essas discussões, para mim, estão perdendo a força no decorrer dessa temporada. Eu achei muito legal quando trouxeram as questões do trabalho autônomo, da vigilância completa da vida das pessoas, Vazamento do de data dados, mining, né? Essa mineração de dados. Mas agora entrou num campo meio maniqueísta, meio dualista demais. A Dolores mocinha, o Serac vilão. Uma coisa muito batida que não sei se é tão interessante ainda construir uma narrativa em torno de um antagonismo tão pueril. Tem um negócio muito doido. Doido demais, filho. Que aparece BH nesse episódio, gente. Quando o Serac tá falando sobre o fim da humanidade, ele coloca lá como representação das revoltas, né, do que a humanidade está provocando no mundo que vai destruir. Tem lá uma manifestação que aconteceu aqui em BH, lá no Antônio Carlos, em 2013, se a gente não está enganado, mas nas manifestações contra a Copa, que foram muito fortes aqui. Inclusive, eu acho que aquele lugar fica perto de onde era o comitê do Bolsonaro. Na mesma região, perto da UFMG. Então não foi por acaso. Pra finalizar, eu fiquei com algumas questões na cabeça. O Serac vive no céu? É por isso que a gente não sabe nada dele em terra? Ele ficou naquele aviãozinho o tempo inteiro, o pau comendo lá embaixo e ele, tranquilo na aeronave espacial dele lá. Sei lá onde é que ele tá viajando, sei nem se é da mesma realidade, enfim. Eu acho que isso é tipo um simbolismo para mostrar como as pessoas ricas vivem alheias à realidade, né? É tipo o Homem do Castelo Alto, não é? Não. Ele representa esses bilionários de tecnologia que supostamente estão fazendo muito bem para a sociedade, com aplicativos que estão roubando facilitando a vida, mas que é isso, eles estão vigiando a gente o tempo inteiro e a gente troca na maior boa vontade, né? A gente acha um absurdo sistema de crédito social chinês, sei lá o quê, mas tá lá botando o login com o Google. É engraçado como que a gente troca Estado por empresa, né, na sociedade que a gente vive. As empresas fazendo é ok, não, a gente confia nas empresas. Quando é o Estado, a gente foi acostumado a achar que é sempre mal. Os dois estão errados, na verdade. Acabou. Tchau. Ai. Acabou. Sim. Eu sinceramente espero que daqui pra frente melhore. Eu acho que como um episódio... Eu não gostei desses 2 últimos episódios. Eu tava curtindo muito e aí esses 2 me deixaram bem desanimadas. Revelaram várias coisas interessantes. Mas tá legal. Tá esquisito. Eu acho que como episódio de virada foi um dos mais fracos que eu já vi em séries. Assim. Me lembrou um pouco o... Mas os pequenos frascos...
Me lembrou um pouco o episódio de Handmaid's Tale, que é o da virada também. Da Tia Lid? Da Tia Lid, foi péssimo, foi horrível. Não serviu pra nada. E logo em seguida vem aquele da Off Math e, tipo, cagar e sentar em cima. E esse me lembrou um pouco isso. Foi um episódio muito ruim, muito fraquinho. As referências foi só uma gastação. Parecia que o Nolan queria homenagear o que formou ele, né? O gosto dele. E aí, é isso que você falou. Jogou tudo no liquidificador, bateu e não saiu nada. Saiu uma coisinha da Herbalife. Eu sinto muita falta da Maeve nos episódios, mas aí também eu lembro dela e lembro da história da mãe. O próximo episódio vai ser todo dedicado a ela, inclusive. Fica variando, né? Se inscrevam aqui no canal para continuar acompanhando nossas análises de Westworld. Eu ia falar Handmaid's Tale, tô saudade. É sempre bom ressaltar que, principalmente quando a gente não gosta dos episódios, as pessoas às vezes vêm meio agressivas comentar e tudo mais. Isso não é uma opinião definitiva, a gente só tem nossas impressões baseadas no que a gente tem como bagagem cultural e tudo mais, então é óbvio que vai diferenciar de outras opiniões. Então tá aberta a caixa de comentários para conversas saudáveis. Comentem, fiquem à vontade para falar se gostaram, se discordam completamente, mas mantendo respeito, por favor. A gente também quer pedir sugestões de assuntos para vocês, coisas que interessariam a gente analisar, a gente conversar. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Que não seja La Casa de Papel, esse tipo de coisa a gente não faz. Já passou, La Casa de Papel já passou. Então tá bom. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Ui, quase caiu. Não esquece de se inscrever, de dar o like, dar o joinha, compartilhar também.